Senhor Jesus, meus queridos alunos, amigos do nosso canal que nos acompanham aqui no EBJ DTO. Hoje nós estamos aqui, eu e você, como sempre. Quero agradecer a sua participação, como sempre, tem nos ajudado no canal. Mas essa aula de hoje é a última aula do nosso segundo trimestre. Então hoje nós vamos tratar sobre a última lição dessa revista da CPAD, que foi o tema geral, questões difíceis do nosso tema, do nosso tempo, e com lições fantásticas, muito boas. Você que quiser dar uma revisão, nosso canal está aí, é só dar uma recapitulada aí nos temas. E hoje nós vamos para o último tema, Vamos falar hoje sobre o movimento dos desigrejados, ok? Você possivelmente já deve ter ouvido falar e nós vamos falar um pouco sobre isso. Quero lembrar você que, se você não é inscrito no canal, aproveita aí, pausa o vídeo um pouco, se inscreva no nosso canal, tá bom? Deixa o gostei no vídeo, isso ajuda a divulgação do nosso vídeo. Eu quero agradecer a todos vocês que têm nos apoiado aí. Nós estamos já caminhando para os 1000 inscritos no canal, e isso é muito bom, tá bom? Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu gostei no vídeo, deixe o seu comentário também, mande aquele comentário perguntando. Se quiser também nos mandar algum e-mail, o nosso e-mail também está à disposição. E o material dessa aula de hoje, vai estar em PDF aí na descrição do vídeo, para você fazer o seu download, para te ajudar na sua aula, professor, e você também, aluno, para que você possa ficar mais entendido do assunto e poder agregar mais na sala de escola bíblica dominical, ok? Você que não é matriculado na escola dominical, vai lá, se matricula, tá bom? Faz a sua matrícula lá e participe. É muito bom, você será ricamente abençoado e também enriquecido o seu conhecimento a respeito da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá entender um pouco que movimento é esse que tem surgido e que tem trago, sim, preocupação para a Igreja do Senhor por diversos motivos, Conforme a revista vai nos trazer aí, alguns dados do IBGE determinou que existe um crescimento muito grande desse movimento, que são pessoas que, em resumo, reconhecem a Cristo como Salvador, Elas se dizem cristãs mas não fazem parte de nenhuma congregação, ok? Eles também se denominam como os não denominacionais, tá bom? Nós os conhecemos como os desigrejados, que seria a ideia de alguém que não participa, não congrega, não tem vínculo, não tem comunhão com a congregação em si. Então, nessa lição de hoje, nós vamos tratar a respeito desse assunto e respondendo algumas perguntas que nos surgem, com esse movimento. Eu posso ser igreja sozinho? A segunda pergunta é: o que leva as pessoas a abandonarem as igrejas, a comunhão da congregação, da igreja local? Como surgiu esse movimento dos desigrejados que vem crescendo nos nossos tempos? O tópico de número 1, um novo movimento. Como eu disse, esse é um novo movimento que ele requer muita urgência de atenção da igreja. Por quê? Porque esse movimento, ele tem, de maneira bem direta, ele tem iludido muitas pessoas e induzido-as ao erro de acharem que elas podem ser igreja sim, sozinhas, tá bom? O que é importante nós já ressaltarmos aqui, e eu já vou adiantar isso, vou falar sobre isso no tópico 2, mas já vou adiantar aqui. Quando nós falamos sobre igreja, quando a Bíblia trata sobre igreja, obviamente a Bíblia não está tratando de prédios físicos,
E se você quiser saber um pouco a respeito da igreja, nós temos aí as lições da revista passada, tá? Que tem diversas lições tratando exatamente sobre o papel da igreja, o que é a igreja, tá? Qual era o propósito da igreja. Então, se você quiser, tem os nossos vídeos aí no nosso canal também tratando sobre isso. Então, igreja, quando fala-se de igreja, fala-se de o corpo de Cristo que se reúne, ok? O corpo de Cristo que se reúne, ou seja, os membros do corpo de Cristo que se reúnem em comunhão para cultuar ao nome do Senhor. Quando fala de igreja, então, não está falando de placa denominacional, isso é óbvio, ok? Isso é nítido. Quando fala de igreja, não está falando de paredes, de prédios, isso também é muito nítido. E ninguém em sã consciência defende que a igreja seja as paredes, que a igreja seja o prédio. Porém, a igreja é a assembleia, ou seja, a reunião dos crentes em Cristo Jesus, né, que se reúnem para cultuar o nome do Senhor Jesus, ok? E nessa reunião eles vão comungar da mesma fé, dos mesmos pensamentos, e eles vão se reunir para comungar, né? Cultuar e assim comungar da mesma fé, dos ensinamentos dos apóstolos, tá? Eles vão ter, como a Bíblia diz sobre a igreja primitiva, eles vão ter tudo em comum, né? E vão perseverar na doutrina dos apóstolos, que é o que? É a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, tá? É a mensagem que nos foi deixada. Então isso é a igreja. É essa reunião que é a igreja. Então, eu não posso, já respondendo aqui uma das perguntas, eu não posso ser igreja sozinho, porque em toda a Bíblia Sagrada você nunca vai ver uma igreja de uma pessoa só. Independente de onde eles se reuniam, ok? Para celebrar ao Senhor, cultuar ao Senhor, independente disso, é impossível ser igreja de uma pessoa só. Existem dois extremos dos desigrejados ou os não denominacionais. Que extremos são esses? Um é que são uma parte dessas pessoas são pessoas que, por algum motivo, por se decepcionarem com a liturgia, com os escândalos que infelizmente existem, tá? E deixa eu falar com vocês aqui, não é porque é a igreja que não vai ter escândalo, tá? É uma igreja, é noiva de Cristo, tá? A noiva de Cristo está inserida nessa igreja visível, porque a igreja invisível está nela, ok? Quem é a igreja visível? É todos os crentes que nós conseguimos ver, todas as igrejas que nós conseguimos ver, essa é a igreja visível. Mas dentro dela existe a igreja invisível, que é o quê? São os crentes verdadeiramente salvos, tá? Então, é óbvio que quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de placa denominacional, nem de prédios, tá? A igreja que a Bíblia nos fala não são esses artefatos. Não é a placa da Assembleia, da Presbiteriana, da Metodista, da Batista e assim por diante, tá? Não é também o prédio aonde essas igrejas estão instaladas, ok? A igreja que é igreja mesmo são as pessoas que se reúnem nesses lugares com um propósito em comum, que deve ser qual? Deve ser o de agradecer, dar ações de graças ao Senhor,
comungar das ordenanças que o Senhor nos deixou, comungar da mesma fé, fortalecendo uns aos outros. Então isso é a igreja, tá? A placa denominacional, o local onde esse pessoal se reúne, é apenas uma questão de organização, ok? Então, essas pessoas então existem dois extremos. Existem os que não fazem parte dessas igrejas, dessas congregações, tá? Mas vivem a sua vida para lá, vivem a sua vida na sua casa, elas acreditam que são igrejas sozinhas, como eu disse muitas vezes, elas creem, né, que tá bom demais elas cultuarem em casa, tá bom demais elas lerem a Bíblia em casa, tá bom demais elas fazerem tudo elas mesmas, porque elas não querem envolvimento nenhum com nenhum tipo de congregação, nenhum tipo de assembleia de irmãos, ok? Por seus motivos pessoais, que pode ser uma decepção, pode ser essa questão de que, infelizmente, a igreja tem sofrido, né, com os escândalos que muitos têm provocado. Então, existem esses motivos e essas pessoas resolvem não mais congregar em lugar nenhum. Só que existe um outro grupo que são uns verdadeiros extremistas. E o que eles são? Eles não existem por questão de uma revolução bíblica ou um avivamento bíblico, né? um despertar avivalista, né? Não. Eles existem para denigrir, ok? E lutarem contra as igrejas, as instituições, ok? As congregações dos irmãos que estão espalhadas por todo o mundo. Então eles existem só para isso, só para falar mal do pastor, só para falar mal das igrejas. E a colocação deles é que todas as igrejas, tá? Todas as denominações, todas as congregações, todas elas fazem parte do sistema diabólico descrito lá em Apocalipse 18:4, que é a grande Babilônia, e que a ordem do Senhor é sair dela por meio, e que a profecia está falando com os crentes para abandonarem as igrejas, né? as congregações, as assembleias de reunião dos irmãos. Então essas pessoas só existem para isso. E é interessante, gente, que quando você para ouvir algum deles, eles querem ser os apologetas da sua autointerpretação. E aqui nasce um outro problema, tá? Aqui nasce um outro grande problema, porque eles se tornam, na verdade, fomentadores de heresias, tá? Fomentadores de heresias. E muitos, como eu já disse, os extremistas, que é uma outra parte do grupo, que é essa parte do grupo que eu estou falando, eles se auto-intitulam apologetas, defensores da fé cristã, tá? E aí eles aparecem como os verdadeiros revolucionários desse tempo. O que eles aproveitam? Eles aproveitam as oportunidades que eles têm com as questões de escândalos que aparecem, né? Problemas com os homens que estão à frente da igreja. E eu vou falar de novo, homens que estão à frente da igreja, porque quem está à frente das igrejas, quem está à frente das congregações, quem foi colocado ali como líder, não foram anjos, foram homens de carne e osso, tá? Que estão, infelizmente, estão expostos ao pecado e ao erro como qualquer um outro ser humano. Qualquer um outro ser humano. E aí eles aproveitam que algumas pessoas, por ser humanas, falham. E obviamente, gente, eu sei que existem muitos pilantras que se dizem ser pastores. Existem muitos
mentirosos que se dizem ser profetas. Mas eu não posso pegar essa minoria e essa raça ruim que se infiltra dentro das igrejas e generalizar, tá? Porque todo lugar que a gente está inserido sempre vai ter pessoas boas e pessoas ruins, pessoas que vão tentar se aproveitar de toda forma para tirar proveito de uma situação e pessoas que verdadeiramente estão compromissadas com aquele projeto, com o evangelho, né? E quando eu digo projeto, eu falo porque em todas as esferas e em todos os lugares da sociedade sempre vai existir pessoas que vão entrar e vão, com o seu testemunho, com a sua má conduta, vão manchar a credibilidade. Só que eu não posso generalizar, ok? E eles generalizam. Eles se colocam em pé de guerra com as instituições e eles clamam dizendo que as igrejas, todas elas, são um sistema diabólico e são sistemas de homens, ok? Mas os crentes do antigo, da igreja primitiva congregavam em casas. Lógico. A igreja estava em crescimento. Agora me responda uma coisa. Onde é que foram congregados os mais de 3.000 que Pedro, com a pregação, conquistou para Cristo? Como é que eu vou conseguir colocar uma pessoa na minha casa? Eu faço um ponto de pregação na minha casa, tudo bem, isso é maravilhoso. Conquisto os meus vizinhos, consigo conquistar o meu bairro, e aí de 5 pessoas vai para 10, de 10 vai para 15, de 15 vai para 30. Se eu não tiver a mansão, meu irmão, como é que eu vou comportar esse pessoal dentro da minha casa? Então, por isso que é necessário um ambiente físico que comporte todas as pessoas. Ok? Então é por isso que existem paredes. Existe um lugar fixo para a igreja. A atuação da igreja não é nesse lugar fixo. Esse lugar fixo é um lugar de reunião. É um lugar de se montar estratégias. É um lugar onde as pessoas crescem espiritualmente para quê? Para agir fora das paredes, para agir na sociedade que ela está inserida. Então, quando eles falam que eles só são os não denominacionais, isso é um pouco contraditório, porque eles não são uma igreja sem nome. Eles são pessoas que acreditam que podem ser igrejas isoladas. Eles não são um grupo de pessoas que estão reunidas como igreja. Eles são pessoas que estão isoladamente dizendo: eu sou igreja isoladamente. Ok? Então, eles também afirmam que isso não os impede de congregar. Eu estava ouvindo um deles essa semana pesquisando, e aí ele coloca, e é interessante que esses dias eles caíram de pancada no Paulo Júnior, né? O pastor Paulo Júnior, porque o Paulo Júnior postou uma mensagem no YouTube falando exatamente sobre os desigrejados, e aí eles vieram em cima, né? Desceram a pancada. E um que eu estava ouvindo, ele até dizia assim: eu até gosto do Paulo Júnior, mas ele pisou no tomate com esse negócio de desigrejados, porque tocou neles, né? Enquanto não toca neles, enquanto não mexe com a nossa ferida, tá bom demais. Você é um ídolo da gente, só que você lá e nós cá. Então assim, eles afirmam que eu posso congregar a qualquer momento, em qualquer lugar, eu não sou proibido. Tá, mas como é que eu vou congregar se eu não aceito nenhuma denominação? Porque se eu acredito que todas as igrejas são um sistema diabólico que o homem colocou, que o homem está sendo instrumento do diabo para colocar essas igrejas, né, essas congregações, essas igrejas locais, se todas elas fazem parte de um sistema satânico e diabólico, como é que eu vou congregar se eu não acredito que exista uma igreja séria? Se para mim todas as igrejas são iguais às que cometem pecados, as que apoiam heresias. Se eu não acredito nisso, então não tem como eu congregar. Então dizer que eu sou não denominacional é um pouco contraditório. Ok? Eu sou realmente um desigrejado, alguém que está fora da igreja.
O que fica muito nítido também nesse grupo é que essas pessoas são pessoas que, na maioria das vezes, elas foram frustradas. Então, porque existem esses dois tipos. Existem aquelas que foram frustradas, ok? E saíram da igreja, se decepcionaram com a sua denominação que elas faziam parte, né? Por quê? Porque eles tinham a visão de que a igreja é um lugar de perfeição, de que a igreja é lugar de anjos, e não é. A igreja é exatamente o lugar onde recebe todo tipo de pessoa, tá? E das piores qualidades. E é nessas igrejas, através do ensinamento bíblico, através da submissão a uma liderança séria, através do perseverar na doutrina dos apóstolos, que o caráter vai sendo mudado pela palavra e pelo Espírito Santo, que as pessoas vão sendo transformadas pela palavra e pelo Espírito Santo. E é óbvio que nesses lugares, algumas pessoas vão se tornar meros espectadores. Isso é normal. São bodes que estão no meio das ovelhas. É o joio que está no meio do trigo. Isso é nítido, isso vai acontecer. Isso é bíblico. Jesus nos disse a respeito disso. Mas em nenhum momento ele disse assim: deixem de congregar, vivam as suas vidas sozinhos. Entre os amigos de Jesus, os discípulos de Jesus, teve um que traiu ele. Pedro negou a ele. Mas mesmo assim, Jesus não expulsou Judas do meio deles. Jesus não expulsou Pedro deles. Muito pelo contrário, Pedro se torna o pregador, o pastor da igreja primitiva, né? Um dos líderes da igreja primitiva. Judas, eu acredito que Judas só não foi restaurado à igreja porque Judas perdeu a visão de prestar atenção em Cristo. Enquanto Pedro viu o olhar de Jesus dizendo para ele: eu te perdoo, Judas não viu isso, Judas não conseguiu enxergar isso. O remorso que matou Judas. E o arrependimento deu vida para Pedro. Então existem pessoas desses dois tipos. Pessoas que vão ser trabalhadas pelo Espírito Santo, que vão dar legalidade a Deus, à palavra, ao Espírito Santo, e vão ser transformadas, e outras não. Jesus é um exemplo. O ministério de Jesus foi um grande exemplo disso. Jesus não era igreja sozinho com os discípulos. Jesus reunia multidões para pregar o Evangelho. Ok? Jesus visitava sinagogas, ensinava nas sinagogas, porque ainda que naquela época o sistema religioso estivesse corrompido também, porque essa corrupção não vem de hoje, isso é desde os tempos bíblicos, mas nem por isso Jesus disse: parou com tudo, destrua tudo, não vai ter mais congregação, não tem mais congregados, acaba com esse negócio, cada um viva a sua vida. Não! Jesus entrava nas sinagogas e ensinava a palavra. Por quê? Porque mesmo que o sistema estivesse corrompido, a igreja de Cristo estava inserida ali de alguma forma. O trigo estava ali para ser alimentado. As ovelhas estavam ali para ser alimentadas. E assim também é nos nossos dias. Evidente que com algumas críticas que eles fazem a gente concorda. Nós concordamos. Por exemplo, a questão de muitas vezes quando eles falam sobre a prioridade do Evangelho são as pessoas, nós concordamos, porque isso é o que a Bíblia diz. A questão de muitas pessoas serem idólatras de sua placa denominacional, né, da sua credencial, eu concordo. A igreja não é isso, nós não estamos aqui, nós não nos reunimos em um lugar, nós não cultuamos em uma determinada congregação para ficarmos idolatrando a placa da nossa igreja, como se a placa da nossa igreja fosse a mais perfeita, a melhor. Eu pertenço, eu congrego, ou melhor, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério de Teófilo Otoni, pastor presidente, pastor Marciano Rogério, mas eu não posso me agarrar à placa denominacional. Eu estou inserido, estou congregando nessa igreja porque é uma igreja séria,
uma igreja que preza os ensinamentos doutrinários, uma igreja que preza em seguir a Jesus, mas também não é uma igreja perfeita como nenhuma outra igreja é. Só que eu escolhi estar nela, por quê? Porque é uma igreja séria, é uma igreja envolvida com a obra missionária, é uma igreja que se envolve, que investe na obra missionária. Na verdade, o nosso ministério aqui na cidade, ela é totalmente voltada à obra missionária. Nós temos mais de 150 congregações em lugares aonde você sequer imagina que poderia haver uma igreja. Existem igrejas construídas basicamente no meio do mato, onde centenas de irmãos deslocam de lugares longínquos só para ouvir a palavra de Deus. São pessoas que estão verdadeiramente envolvidas com a propagação do Evangelho. Então é por isso que eu estou inserida nela. Só que eu não posso idolatrar a placa da minha igreja, como se a Assembleia de Deus é que salva, a Renovada é que salva, a Metodista é que... Não! A placa denominacional é simplesmente uma maneira de organização na sociedade. Eu concordo com isso. Pessoas que muitos líderes, né, que usam a desonestidade e que vivem uma vida de luxo às custas das ovelhas, dos membros, eu também concordo com essa crítica. O Evangelho não nos ensinou isso. Pessoas que ostentam luxo às custas da oferta e do dízimo dos irmãos da igreja. Só que eu não posso generalizar e dizer que toda igreja é assim. E não compete a mim, e eu não estou falando aqui porque agora também surgiu um negócio de não toqueis nos ungidos, eu não estou falando disso. Não estou falando disso. Só que eu entendo pela palavra de Deus que com os seus servos, com aqueles que Deus chamou e colocou à frente da obra, ele vai prestar conta de tudo o que ele faz. Ah, mas os pastores que muitas vezes passam a mão no dízimo, nas ofertas, irmãos, a igreja, a instituição precisa de recursos financeiros para manter o missionário, para para abrir igrejas em lugares onde não há ninguém, onde não há igreja nenhuma. Né? Precisa de recursos para atender a sociedade com alguma obra social, cesta básica, toda ajuda social que for possível. É necessário recurso. Agora, o que esses líderes fazem com o recurso que os membros trazem para a casa do tesouro, isso aí ele vai prestar contas a Deus. Ou eu acredito que Deus existe e que está no controle de tudo e que tem o poder de mudar as situações, ou eu digo que eu não acredito em Deus. Ou para mim Deus é simplesmente um pensamento de conforto, para mim dar um pouquinho de conforto de acreditar que eu não estou aqui por acaso, que eu não sou obra do acaso. Ou eu acredito em um Deus vivo, que age, que pensa, que movimenta o que quer movimentar, ou eu simplesmente nego ele, ok? Então eu entendo, essas críticas eu entendo e confirmo, eu digo, é verdade, eu apoio essas críticas, porque elas não são feitas em primeiro plano pelos desigrejados, elas são feitas em primeiro plano pelos que estão verdadeiramente os crentes fiéis dentro da igreja. O crente em Cristo Jesus, ele é contra todas essas práticas. Agora, isso não vai me dar o direito de sair da igreja, abandonar a congregação, a comunhão dos santos e ficar degladiando com igrejas. É óbvio que nós devemos fugir dos lugares que se tornaram um verdadeiro circo de horrores, né? Que tem heresias explícitas, onde os seus ensinamentos são completamente contrários à palavra de Deus. Eu preciso encontrar uma igreja, não vou encontrar uma igreja perfeita, como eu disse, mas eu preciso encontrar uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus, que pregue o evangelho genuíno. Agora eu preciso encontrar um lugar onde eu possa congregar, onde a igreja tenha verdadeiramente compromisso com a missão da igreja, onde a igreja tenha compromisso com as pessoas, com as almas, com o evangelho,
E nessas igrejas eu também vou encontrar falhas, porque o que a Bíblia nos ensina é que existe um único corpo, que é formado por diversos membros. Primeira carta aos Coríntios 12, verso 12, 14 e 27. Como pode então um membro viver fora do corpo? Se caso esse membro adoecer, quem é que vai tratar ele? Tópico de número 2 aí, a importância da igreja. Qual é a importância da igreja que a igreja tem para as pessoas? O ensino, como eu já disse, a respeito da igreja nas Escrituras é muito claro e positivo. Ele não está falando de igreja, de prédio ou de placa denominacional, tá bom? Mas ele está falando do grupo de pessoas que estão reunidas em um determinado lugar para cultuar e comungar. E essa reunião em um determinado lugar é chamado de igreja local. E isso é inegável quando nós lemos a Bíblia Sagrada. É inegável que exista verdadeiramente a igreja local, tá? Organizada com cultos, com liturgias, com ministérios, lideranças, coletas e assim por diante. Então, negar a existência da igreja institucionalizada é apenas uma tentativa apelativa de sustentar suas ideologias. A igreja, gente, é um projeto de Deus, tá? Fundada e sustentada por Cristo. Então a igreja é um projeto de Deus, e nós vemos isso em toda a Bíblia Sagrada, até mesmo no Velho Testamento. No Velho Testamento, não era cada um cultua na sua casa. Cada um faça na sua casa. Faça o sacrifício na sua casa lá e seu pecado vai ser perdoado. Não. O pessoal saía, quando Deus tirou o povo do Egito, o pessoal saía, ok? Das suas casas, trazia os seus animais, apresentava ao sacerdote no templo, e era no templo que era feita a expiação dos seus pecados, que o sacerdote ia agir como intermediador entre o povo e Deus. Então, a igreja é uma ideia de Deus, um desejo de Deus, mas que é fundada propriamente dita por Cristo e sustentada por Cristo também. É Cristo quem sustenta a sua igreja, ok? A palavra igreja aí, no Novo Testamento, ela é a tradução do termo eclésia, que significa chamados para fora. O significado desse termo no Novo Testamento, ele é duplo, tá? Ou seja, ele é universal e local. Por quê? Porque primeiro fala da igreja na qualidade de organismo, visto que a igreja é o corpo místico de Cristo, do qual ele é o cabeça, e os crentes regenerados são seus membros. E isso inclui não só os crentes vivos dessa época nossa, mas inclui os crentes de todas as épocas, de todos os tempos, tá? Que formam a igreja universal. Não a igreja universal de Edir Macedo, tá? Igreja universal de Cristo mesmo. E o segundo fala na qualidade de organização. Isto é, uma igreja local, que é um grupo de crentes batizados, ok? Que se reúnem com o propósito de obedecer os princípios e preceitos da palavra de Deus. A igreja não está no mundo por acaso, gente. Deus nunca faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E a igreja também tem um grande propósito, tá? Ela possui propósito, e alguns deles são testemunhar a verdade, ok? Jesus, quando disse aos discípulos que eles receberiam poder, Jesus disse: e vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra, Samaria até os confins da terra. Então, a igreja, ela é instituída, ela é formada, ela é colocada na terra por Cristo, fundada por Cristo, para testemunhar a verdade, né? Ela é baluarte da verdade. Ela tem um propósito de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. É responsabilidade da igreja tornar sabido de todos a sabedoria de Deus, a graça de Deus. Em terceiro lugar, ela tem um propósito de glorificar a Deus. A igreja, ela tem esse propósito, ela existe para esse propósito. Assim como nós, como membros do corpo de Cristo, temos esse propósito em nossa vida: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Assim também a igreja.
toda a nossa vida. Por quê? Porque a igreja é formada por membros, né? E se os membros têm o objetivo de glorificar a Deus em sua vida, a igreja também tem esse propósito, trazer glória ao nome do Senhor. Também um outro propósito é edificar os seus membros. A comunhão dos santos, a igreja local, ela existe para que um edifique o outro, ok? Como eu disse, como é que um membro machucado vai se curar sozinho? Arranca um dedo do seu corpo e vê se ele vai se regenerar sozinho, se ele vai virar um corpo, se vai aparecer um corpo para colocar aquele dedo. Não vai. Ele vai apodrecer e morrer. Mas quando ele está no corpo, se ele foi ferido e ele permanece no corpo, ok? Ou se até mesmo ele foi arrancado por um tempo, mas ele foi enxertado no corpo de novo, o corpo em si, ele vai trabalhar para cuidar daquele membro, para trazer saúde àquele membro. E esse é o propósito da igreja, é um edificar o outro. A igreja tem um propósito de corrigir. Por quê? Porque Jesus não quer que ninguém, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário, se perca. Então é necessário que quando a pessoa que está inserida na comunhão da igreja, ela está em erro, está em pecado, a igreja ela se posiciona para corrigir. E não corrigir para matar, mas corrigir para dar vida. Ok? Esse é o propósito maior da igreja, a evangelização. Se bem que todos esses propósitos, para mim, todo propósito ele está nivelado, mas o pregar o evangelho, evangelizar o mundo, ele é uma ordem universal mesmo, tá? É responsabilidade da igreja isso. É por isso que a igreja tem que ter recursos financeiros. E a igreja tem que sim ter missionários, investir em obras sociais, investir para o bem da sua comunidade, porque não existe igreja sem comunidade. A igreja está inserida na comunidade, e como inserida na comunidade é responsabilidade da igreja tornar a sua comunidade melhor, pregando as boas novas, ensinando o evangelho, pregando amor, ensinando amor. Ok? Então o propósito para o qual a igreja existe é glorificar a Deus conquistando almas. Isso aí é o resumo. Se a gente tirar isso da igreja, a igreja vira um objeto sem vida, algo sem objetivo, uma árvore estéril que não dá fruto e uma casa vazia cuja porta está escrito Icabode. Tópico de número 3 aí, a Santa Ceia e a comunhão do corpo de Cristo. Jesus ele instituiu ordenanças à sua igreja, né? Que são que nós conhecemos, que é a ceia do Senhor e o batismo nas águas. Foram ordenanças, instituições instituídas por Cristo. E o que são elas? Elas são, na verdade, são verdades cristãs simbolizadas, né? São memórias de Cristo, observadas em obediência a Ele. O batismo ele representa, né, através de um símbolo visível, o sepultamento e ressurreição de Cristo, como também nossa morte para a vida de pecado e a ressurreição para andarmos com Cristo em nova vida. Isso é o batismo. E a ceia do Senhor, que tem o propósito de recordar os sofrimentos do Senhor a nosso favor na cruz do Calvário, o pão simbolizando o corpo de Cristo que foi ferido por nós, e o suco de uva simbolizando seu sangue derramado por nossos pecados. A ceia, porém, gente, não contempla apenas o passado, ela não fala apenas do passado, mas ela fala também do futuro. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. A ceia não fala só da tristeza que foi o sofrimento de Cristo, mas ela também fala da esperança que esse sofrimento foi nos garantido pela ressurreição
de que Ele nos garantiu: eu vou ressuscitar e vou ir para o meu Pai, mas eu vou voltar outra vez para vos buscar. Então a ceia do Senhor, ela fala sobre isso. Essas são ordenanças eclesiásticas, gente. E sendo assim, elas devem ser administradas pela igreja em suas reuniões, segundo o padrão fornecido pelo Senhor, e não devem ser administradas ou observadas por pessoas individuais, porque trata-se de comunhão. A ceia do Senhor fala de comunhão. Jesus ceiou com os discípulos. Paulo, quando está falando aos Coríntios, Paulo não está falando de cada um fazer na sua casa, Paulo está falando dos que estão reunidos na igreja. Tópico de número 4, para nós encerrarmos essa aula que está boa demais, hein? Sempre em comunhão. O amor e a comunhão, gente, nos identifica como igreja do Senhor e discípulos de Cristo. O que identifica a igreja é a comunhão e o amor que eles têm entre si. Isso não quer dizer que a gente não possa ter algum atrito, tá? Afinal, trata-se de homens pecadores e com diferentes personalidades e características. Paulo e Pedro tiveram atrito. Paulo repreendeu Pedro. E nem por isso eles não são crentes e não se amavam. Mesmo eu tendo certas dificuldades com a personalidade do meu irmão, eu suportar, porque é isso que a Bíblia diz, suportando-vos uns aos outros. A palavra grega koinonia, ela traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os crentes. Desse modo, todos os membros trabalham pelo bem comum, tá? Quando um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Quando você corta o dedo, não é só seu dedo que sente, o seu corpo inteiro sente. E é o seu corpo inteiro que vai trabalhar para cuidar daquela ferida. Por isso é que a gente nos preocupamos uns com os outros e mutuamente nos socorremos. Porque independente dos atritos, nós nos amamos. A comunhão da igreja, gente, se caracteriza pela unidade. Unidade doutrinária, unidade no partir do pão, unidade nas orações. É pela unidade que nós possamos continuar firmes e que nós não venhamos nos deixar vencer pelos maus testemunhos que muitas instituições infelizmente têm dado. Mas é necessário que os escândalos aconteçam, e ai daquele por quem vêm os escândalos. O julgamento vai começar pela casa de Deus. Eu tenho certeza, Deus é um juiz justo e haverá de julgar cada um conforme as suas obras, aquilo que se praticou, se foi fiel ou se não foi ao Senhor. Então que nós não nos deixemos vencer por isso. Não saia da igreja, não abandone a comunhão da igreja, porque você teve um problema, porque não estão me vendo. As pessoas não precisam te ver para você fazer alguma coisa pelo reino. Você pode fazer alguma coisa pelo reino e o teu Pai que te vê no secreto vai te recompensar publicamente, é o que a Bíblia nos ensina. Então, se não te dão oportunidade para você pregar agora, pregue na tua escola, pregue no seu trabalho, pregue na praça pública. E no momento de Deus, Deus vai trabalhar para te colocar onde você deve ficar. Mas eu canto e não me dão a oportunidade de cantar. Cante em todo lugar, cante na sua casa, nos seus vizinhos, cante num culto familiar, cante na praça pública, cante na sua escola. E no momento certo, através da utilização dos seus dons, Deus te honrará, porque a obra não é do homem, irmãos. Não adianta eu ficar aqui brigando por causa de cadeira na igreja, porque a cadeira, ela passa, qualquer um pega, mas o ministério, gente, o ministério é algo que ninguém consegue tirar. E por mais que possa haver, e eu não estou dizendo que não há, por mais que possa haver pessoas que tentem impedir que outras cresçam ministerialmente, elas não vão conseguir, porque ministério não é da terra, ministério é algo do céu. Então o que nós devemos fazer é esperar no Senhor, porque no tempo de Deus, Deus vai ou nos tira para o lugar onde Ele quer nos colocar, e aí Ele é quem nos leva para uma igreja onde Ele quer que a gente sirva, para crescermos ali, ok?
ou ele muda a situação do local onde a gente está. O que nós devemos fazer é perseverar e continuar fazendo aquilo para que nós somos chamados. Então não se deixe enfraquecer por isso. Não se deixe enfraquecer por causa dos maus testemunhos. Faz um favor, irmão, sabe aquele canalzinho de fofoca que você segue no YouTube? Vai lá hoje e se desinscreva dele. Tira aquele gostei daquele vídeo. Não promova os escândalos. Não promova isso. Isso não ajuda o reino de Deus. Isso não traz crescimento para o reino de Deus. E você, infelizmente, está sendo ferramenta para a propagação de escândalos, de fofocas. Então vigiemos nisso e não nos deixemos vencer por isso. Nós vamos nos decepcionar com pessoas o tempo todo, mas Cristo não nos decepciona e nós não podemos estar na igreja firmados pela placa denominacional ou pelo que as pessoas vão fazer por nós. Nós estamos firmados na igreja porque Cristo é o nosso alvo. Se Cristo for o nosso alvo, nós não iremos abrir mão do céu, nós não iremos abrir mão da comunhão, nós não iremos abrir mão do nosso ministério. Agora, se Cristo não for o nosso alvo, se o nosso alvo for a cadeira que está lá no púlpito, se o nosso alvo for as grandes plataformas, se o nosso alvo for estar em evidência aqui na terra, nós, consequentemente, nós iremos acabar abandonando a comunhão da igreja por causa de qualquer coisa. Não se iluda com esses movimentos contrários à Bíblia, tá? E que são, na verdade, produto de descontentamento pessoal e conveniência pessoal. Porque o meu eu não foi saciado, eu não quero mais isso. É isso que acontece na maioria deles. Na Bíblia não existe igreja de uma só pessoa, tá? Mas todos sempre estiveram unidos e em comunhão, buscando sempre agradar a Deus, independente do erro de alguns. A intenção da igreja é agradar a Deus. Jesus mesmo nos disse que o joio cresceria com trigo e a separação ele mesmo fará no dia do juízo. Então eu não tenho que ficar aqui me preocupando sobre eu fazer julgamento. Então, respondendo às perguntas, não existe igreja de uma pessoa só. O que leva as pessoas a abandonar a igreja? Muitas vezes a decepção com outras pessoas, a decepção com o seu líder, a decepção com a instituição. E isso acontece, tá? E essas pessoas muitas vezes são, infelizmente, por estarem ligadas demais a isso, acham que é o fim do mundo. E por não estarem focadas em servir a Cristo, elas abandonam tudo. E como surgiu esse movimento? Surge de duas formas: das pessoas que se decepcionam e saem da igreja, e aí começam a falar a respeito de que não há necessidade de igreja, porque nós somos templo do Espírito Santo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é eu ser templo do Espírito Santo. Outra coisa é a minha necessidade de estar em comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Tá? Para me fortalecer, para ser ensinado, para ser guiado. E esse movimento surge daí. E surge daqueles que nascem como os revolucionários, que, né, nós somos os revolucionários, nós viemos para mudar a situação. Está que nem a política brasileira, né? Aparece um monte de revolucionário aí que vai mudar a nação. Problema de não sei quantos anos que já vem embolando, e aí aparecem os salvadores desse tempo. Não se iluda com eles. Eles, na verdade, são falsos apologetas, falsos cristãos, tá? Que estão aí para denigrir a igreja e brigarem contra a igreja do Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Nós estamos aqui encerrando mais uma aula, tá? Eu espero do fundo do meu coração que você goste dessa aula, que essa aula te dê um grande proveito. Então vai lá, se inscreva no canal. Nós na próxima aula já começamos com a próxima lição, né? A próxima revista. Nós já vamos aí já preparar as lições sobre a queda e redenção, que é o tema da próxima revista.
Eu estou só aguardando minha revista chegar também, que com essa greve dos Correios, tudo ficou atrasado, mas vai chegar a tempo e eu tenho certeza que nós iremos nos deliciar aqui com a palavra de Deus. Muito obrigado a você que está nos assistindo, que nos participa. Não se esqueça, deixe seu comentário, deixe seu gostei no vídeo, mande a sua pergunta, tá? Participe, se inscreva e matricule-se na escola dominical. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus quiser.